Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. DEVA 11, Fundo Imobiliário de Recebíveis, High Yield, que deu uma queda nos proventos devido à deflação, muito indexado ao IPCA. Vamos hoje dar uma olhada no relatório gerencial de fevereiro dele, para ver as perspectivas. Será que vai pagar melhor, vai pagar pior? Como é que ficou a questão do circuito de compras, do CRI circuito de compras? Vamos tirar essas dúvidas todas para a gente poder pensar nas melhores decisões. E já digo que esse vídeo é apenas dados públicos que eu trago aqui para você. Não quero fazer indicação para você comprar nem vender nenhum ativo. Então, vamos lá começar com DEVA 11. Aqui no Fundos Explorer ele fechou ontem R$ 70,54. O último provento foi 90 centavos. Deu um dividend yield na época de 1,15. Nessa cotação aqui dá um dividend yield de mais de 1,25%. Patrimônio líquido do fundo está 1,4 bilhão de reais. O VP atual está R$ 100,21, que dá um PVP de 0,70. Ele está 30% mais barato do seu valor patrimonial. Eita! Temos que descobrir por quê. Durante a deflação, os 3 meses do ano passado, ele pagou muito baixo, porque aí veio zerado a parte do IPCA, mas mesmo assim, nos últimos 12 meses, ele entregou na cotação de hoje um dividend yield de 18,47%. É muito alto. Esse último dividend yield na cotação de hoje dá 1,28%. Isso é muito alto. O último provento, 90 centavos. Vamos entender, vamos ver se vai ser melhor ou não. Olhando aqui o relatório de fevereiro do DEVA 11, a Devan ainda continuo repetindo, tem bastante coisa, bastante informação e uma didática muito boa nos seus relatórios gerenciais. Os destaques que sempre colocam, trazem aqui, a carteira atualmente está em inflação mais 10,44%, 83% da carteira é IPCA. Indicadores econômicos, né? Para o mês de fevereiro, o IPCA foi 0,84, guardem esse número, mas olha que o IGPM foi negativo. Guardem esses dois números. O CDI foi 0,92. Bem alto, né? O CDI, Kiko, mas o CDI dá sempre 1%. Não, mês de fevereiro, menos dias úteis. Já diz muita coisa. Então, o Devans distribuiu 12,6 milhões de rendimentos, que foram 90 centavos por cota, isentos de imposto de renda. O dividend yield anualizado está dando 13,40%. Na média mensal, se manteve 1,2% nos últimos 12 meses. A distribuição, o fundo distribuiu nos últimos 12 meses R$ 3,03, resultando em dividend yield de 14,2% quando calculado pela média de cotas do mercado. Para efeito de comparação, o IPCA nos últimos 12 meses acumulou 5,6% e a média ponderada do DEVA 11 se mantém IPCA mais 10,04%. A taxa, então, ele tá entregando, ele entregou 14, IPCA mais 9, e ele recebeu 10,44%. Então, está de bom tamanho. A apuração dos rendimentos leva em consideração a quantidade de dias úteis do mês e o menor patamar de resultados dos seus, basicamente por esses motivos. Fevereiro é o menor do ano e possui apenas 18 dias úteis. O mês anterior, por exemplo, contou com 22 dias úteis e o mês de março terá 23 dias úteis. Para o próximo rendimento, olha aqui, pessoal, serão considerados o IPCA de janeiro de 0,53 e o de fevereiro de 0,84. Aqui já diz. Show de bola. Próximo pagamento deve ser melhor. Será? Vamos ver. Salário da inadimplência. A carteira de ativos encerrou o mês de fevereiro com 94,3% adimplente. Olha, teve inadimplência. Os ativos que atrasaram pagamentos foram o Circuito de Compras e Carvalho OSC. Atrasaram. Importante destacar que as pendências foram sanadas nos primeiros dias do mês de março e se encontram 100% quitadas e adimplentes, incluindo o recebimento das multas e juros cobrados pelo fundo, CRIs. O atraso não impacta os resultados pagos no dia 14 de março. Eles giram por competência, né? Então, o fato de ter atrasado não fez indiferença. Agora, eles vão
fizeram aqui um texto muito legal, onde eles trouxeram a contextualização das inadimplências. O primeiro parágrafo é mais falando do cenário macroeconômico e também porque um high yield sofre um pouco mais. Todos, né? High grade até o high yield sofre. O segundo parágrafo, aí é mais do fundo. É importante, é por isso que existem mitigadores de risco, sendo diversificação dos primeiros deles. O DEVA possui 48 operações que se espalham em 81 CRIs com remunerações e níveis de riscos diferentes, subordinações. Sempre mencionamos que nossa prioridade foi a diversificação da carteira e como o fundo nasceu em um ambiente de início de alta de inflação, vislumbramos uma janela curta de captação seguida do fechamento dessa mesma janela devido à alta taxa de juros. Já esperavam um cenário inflacionário e isso de fato ocorreu. Sendo assim, evidenciam que a gestão DEVA 11 está preocupada não somente com o cenário atual, mas também com os cenários que se desenham pela frente. O fundo nasceu em 2020 e, por conta da alta inflação, pagou altos rendimentos logo nos primeiros meses. Ele era mais indexado ao IGPM, né? Atraindo centenas de investidores, eu diria milhares. Se o fundo não tivesse crescido a quantidade de ativos, provavelmente teria exposições menores e de exposições enormes, e o risco seria muito mais alto. Isso aqui é o seguinte, por que às vezes eu defendo fazer muitas emissões? Para poder crescer o fundo e com isso diminuir o risco. E eles fizeram muitas emissões uma atrás da outra, talvez exageraram. Por outro lado, o fundo poderia ter crescido em quantidade de operações, mas seria um pouco representativo em todas elas. Nesse segundo cenário, em uma eventual reestruturação, por exemplo, o fundo não teria nenhum poder para defender os interesses dos investidores na Assembleia, dadas as pequenas representatividades como investidor de operação. Aí aqui também eles falam novamente de diversificação, tá, gente? Eu vou dar um parado. E aqui também falando sobre explicação de high yield, por um motivo, os primeiros 16 meses do fundo foram dedicados ao aumento do seu patrimônio, aí é que eles justificam o excesso de emissão, e um cenário desafiador vem pela frente. Aí as operações presentes na carteira da EVA 11 não são necessariamente mais arriscadas quando analisadas em conjunto com as garantias envolvidas, mas podem ser menos óbvias ao atuar em setores e regiões assistidas. Eu acho, assim, quando você analisa as garantias, tudo bem, mas quando você olha o setor da economia, que são os investimentos desses RIs, a gente fica com o pé atrás. Porque resort, por exemplo, eu prefiro pagar minha conta de luz do que pagar a conta do resort. Aí vamos lá, o que eles trouxeram. Em 6/3 foi comunicada a inadimplência, mas dia 7/3 o CRI Circuito de Compra pagou tudo. No dia 6/3 o fundo fechou em uma queda de 3,6%. No dia 7, queda de 6,6%. Somente em 2 dias caiu 10%. O CRI Circuito de Compra representa 5,5% do PL. Se a dívida não fosse paga, representaria uma expectativa de pagamento, seria no cenário desenhado para o ativo, como se fosse um default total, 5,5% do PL, mas o fundo caiu 20%. Aí essa é a pergunta, por que ter caído 20% só por causa de 5,5%? Aí é que eles trazem mais informações sobre o circuito de compras, falando do pagamento, a questões como deterioração, a justificativa do atraso, deteriorização do cenário macroeconômico, ações envidadas por pessoas com interesses contrários ao desenvolvimento do shopping, CPI da pirataria, tudo isso aqui ajudou a queda lá. E o Carvalho Oskin, assim como ocorrido alguns meses atrás, o cedente atrasou o pagamento devido ao descasamento de liquidez. Mas pagou, mas é só 0,25% do fundo. E o Hope, ele trouxe esse Hope e o CRI One, que também está lá no... Todos eles estão lá no HCTR, alongamento da dívida com carência de amortização até dezembro de 2023. Aumento da remuneração do CRI da cota sênior para IPCA mais 10 e da subordinada para IPCA mais 3. Então, eles deram uma carência maior. E para o One, e esse aqui ele é a gente vai olhar na carteira ali, ele tem uma parte maior na carteira.
O ativo de reestruturação, o One também foi reestruturado, esse mês encerrou 87. Também houve desaceleração da economia, mas a operação segue adimplente, não tem atraso, mantemos os investidores informados, ele é em linha com a modelagem do fundo, só que o pessoal está com o pé atrás, mas ela está também em dia. Aqui fala sobre o IPCA e os juros, que é o momento atual, as visitas em loco, que eles vêm fazendo agora, e fazendo até vídeo sobre isso. Aqui está o DRE, esse DRE é contábil, tá, gente? São demonstrações contábeis que tem. Então, esses juros aqui de 8 milhões que veio esse mês, perdão, mês de fevereiro está aqui, de 7 milhões que veio esse mês e esses juros que veio esse mês são contábeis. Aí esse rendimento caixa aqui foi o caixa que lucrou. E a receita de FIIs. Não significa que eles receberam esses valores todos, mas eles distribuíram tudo isso, os 90 centavos, e deu esse dividend yield. Eles fazem distribuição por competência. Atualmente está com 87,3% em CRI, 6,5% em FIIs e o caixa está grande, 6,2%. 36% são cotas seniors, 37,6% cotas únicas, subordinado 12,4%. Se você olhar isso mesmo, subordinação daqui, e comparar com o HCTR, você vai ver o DEVA 11 um pouquinho menos arriscados. Aqui por segmentos, corporativos, multipropriedade, loteamento, de modo geral, IPCA mais 10,43 é uma taxa muito interessante, IGPM mais 10,42, ele tem esses 3% aqui, que nesse mês o IGPM foi negativo, né? Vai ficar zerado, porque tem proteção contra a deflação. Está em todos os estados, inclusive no meu Tocantins. E aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó. Circuito de compras. Por que eles colocaram vermelho aqui? Tem um asterisco. É o único vermelho. Não, não é não. É o Carvalho Oskin também. Que são os que não pagaram naquele mês. Parcela inadimplente. Mas eles botaram um asterisco. Cadê o asterisco? O asterisco. As pendências foram regularizadas e o CRI está 100% adimplente. Então, esses estão inadimplentes, mas você pode ver que o resto tudo da carteira está parcela totalmente paga. Pessoal, esse é o relatório do DEVA 11. O que a gente pode ver? Como eles fazem resultado contábil? Como assim, Kiko? Resultado contábil? Eles fazem o resultado a partir do lucro contábil. E a partir que virou o mês, a IPCA e os juros já contabiliza e vai. Aí eles, mesmo dando a carência para recebimentos em atrasos ou coisas parecidas, eles vão pagar o próximo rendimento mais alto, porque o IPCA de referência do mês de fevereiro foi bem mais alto. Então, já se espera-se para o próximo mês um baita rendimento, acredito eu, mais de R$1. Vou chutar ainda um pouco mais alto, R$1,10. DEVA 11 deve informar no próximo mês. Pessoal, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Olha quem pulou no meu colo, a Lua, dando um bye-bye para vocês e até a próxima.